Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Vamos corrigir nesse vídeo mais uma questão do Enem. Questão relacionada ao tema propriedades da matéria, mais especificamente ao tema temperatura de ebulição. A questão é do Enem 2020, a aplicação regular, e equivale à questão 92 do caderno amarelo. Seu enunciado é a seguinte: as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Eu também faço isso. Quando inicia a sair vapor pela válvula, eu abaixo o fogo do fogão, né? Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se a opção A fala aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Bem, uma panela de pressão pode explodir? Pode. A panela de pressão ela se baseia em um aumento de pressão em seu interior, porque ela não deixa os gases escaparem totalmente. Se fosse um sistema totalmente fechado e os gases nunca escapassem, realmente ia chegar a um limite em que as paredes ali da panela não iam conseguir suportar aquela pressão interna e iria explodir. Mas isso não acontece porque a gente tem a válvula, né, da panela, que ela começa a liberar os gases a partir de um certo limite de pressão, tá? Então, o maior cuidado que a gente tem que ter não é deixar o fogo baixo ou alto, é tomar cuidado dessa válvula estar sempre bem limpa, para ela permitir que os gases escapem a partir de um certo limite de pressão interna. Quando essa válvula falha, por exemplo, ela ficou entupida, por exemplo, com resto de feijão, por exemplo, existe uma válvula de segurança nas panelas, tá? Que é essa válvulazinha aqui, ó. Então, quando a válvula principal falha, existe ainda essa válvula de segurança, que é um dispositivozinho parecido com isso aqui, tá? Ele se rompe em um limite mais extremo de pressão, tá? Então, outro erro também, né, outro abuso que alguns consumidores praticam é que quando essa válvula se rompe, né, para não comprar uma nova panela, etc., às vezes a pessoa vai lá e solda aquele buraquinho ou tampa aquilo com Durepox, né? Isso sim é um risco, tá? Mas não abaixar ou aumentar o fogo do seu fogão, porque o próprio fabricante industrial ele testa, né, os limites de segurança daquilo, e simples aumentar ou diminuir o fogo não seria esse limite, né? A mesma coisa, a letra B fala aqui, ó, dilatação da panela e a desconexão com sua tampa. A gente podia até pensar em alguma teoria aqui que a panela em si sofre uma dilatação maior do que a própria tampa, mas isso seria pouco provável, porque tanto a panela como a tampa em geral é do mesmo material, e além disso, né, os fabricantes fazem testes de segurança, então se tivesse alguma chance disso acontecer, eles tentariam alguma maneira de compensar isso. A letra C fala em perda da qualidade nutritiva do alimento, tá? Algum alimento pode ter perca nutritiva quando a gente cozinha? Sim. Tá? Então, por exemplo, uma couve, etc., folhas, por exemplo, que a gente pode comê-las cruas, nutritivamente isso é superior a quando a gente expõe esse alimento a altas temperaturas.
tá? Mas, pensando no caso de algo que a gente cozinha com uma panela de pressão, um simples abaixar ou aumentar o fogo do fogão não traria mudanças significativas para essa perda. Essa perda já vai acontecer com o fogo alto, vai acontecer com o fogo baixo também. Isso não é tão significativo assim não. Deformação da borracha de vedação também é outro caso aí que está subestimando os testes de segurança da indústria, né? Se uma simples diferença do fogo baixo ao fogo alto fosse suficiente para deformar a borracha, não seria um produto seguro de se vender, tá? Então, pouco provável essa alternativa. Agora vamos à alternativa A: consumo de gás desnecessário. Qual que é a ideia da panela de pressão? A gente cozinha mais rápido na panela de pressão porque, como a pressão no seu interior é mais alta, a temperatura de ebulição da água ali em seu interior é mais alta. Agora, a gente até discutiu isso já em outra questão anteriormente. As substâncias, elas têm uma temperatura fixa durante a mudança de estado físico. Então, mesmo que você aumente ou diminua o fogo, durante a ebulição, a água vai ter uma temperatura fixa em que o alimento está cozinhando. O que vai alterar isso é só a pressão. No caso, como já está tendo o escape de gás pela válvula, já atingiu aquele limite de segurança de pressão no interior da panela, mesmo que você aumente o fogo ali, não vai ter aumento de pressão, porque a panela vai deixar gases escapar. Então, manter a chama alta ali é só gastar gás desnecessariamente, tá? A mesma coisa acontece numa panela aberta, tá? Se você está cozinhando, por exemplo, ali, batata numa panela aberta, não faz diferença nenhuma o fogo tá alto ou o fogo tá baixo para o tempo de cozimento da panela, porque se você consegue manter a ebulição com aquela chama ali, a temperatura de ebulição da água será a mesma com chama alta ou chama baixa. Só faz sentido você manter a chama alta se seu objetivo, por exemplo, for eliminar água, né? Por exemplo, engrossar o caldo ali de um alimento, né? Aí faria sentido. Mas em questão da temperatura que você está cozinhando o elemento, isso não faz diferença nenhuma, tá? Então seria apenas um consumo de gás desnecessário manter a chama alta, já que a temperatura em que a água vai estar fervendo ali será a mesma com chama baixa ou chama alta. Então, corrigimos mais uma questão do Enem. Em breve, vamos aparecer com mais um vídeo. Opa, pessoal, aqui é da edição novamente. Eu tô passando aqui rapidinho só para poder relembrar vocês que esses vídeos de correção de questão do Enem saem todos os dias aqui no canal. E cada semana é dividido por tema de questão, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre a questão que foi passada aqui hoje ou mais uma ideia de resolução para ela, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, ok? Deixa o seu gostei se você se agrada desse tipo de resolução, deixa também o seu feedback pra gente poder melhorar cada vez mais, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como esse e a gente fala mais que miquês no próximo vídeo.